Oi, boa noite a todos. Hoje é um assunto que envolve muito a minha vida, o meu relacionamento com meu filho também, e como também e diz respeito ao relacionamento dos amiguinhos dos meus filhos com os pais. Eu tenho observado que isso é uma situação que engloba as crianças em geral, não só crianças, adolescentes do mundo todo, que é essa era digital que a gente está vivendo, né? Mais do que nunca a tecnologia ela mudou completamente a nossa forma de viver, né? Hoje a gente vive super dependente do celular, né? Da tecnologia, dos computadores. Eu acho que isso agora na pandemia aumentou mais ainda, né? Devido às escolas terem ido para um modelo virtual, a distância social. Muitos pais estão trabalhando em casa hoje nos computadores, nos laptops, celulares. A gente está... E não só os adultos, né, nessa situação de home office, mas as crianças acabam vivenciando mais isso de uma forma intensa e também estão lá conectados no celular, nos computadores. Quem é pai, quem é mãe, né, sabe que a gente é viciado no celular. Imagina as crianças agora que estão tendo acesso a isso, né, que por muitas vezes usam esse artifício para encontrar os amiguinhos, para falar, enfim. Esse é um assunto um tanto polêmico, né? Em 2018, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o vício de jogos eletrônicos como uma doença, né? Foi oficialmente colocado como vício, né? Referindo-se a transtornos devido ao comportamento obsessivo. Mas existem também outros grandes pesquisadores que não concordam, que acham que essa história do vício digital é um mito. Então, para a gente, né, enquanto mãe e pai, entender onde é que a gente entra aí, hoje eu tenho um convidado muitíssimo especial, é o psicólogo Thiago Tamborini. Ele já esteve aqui em outra live com a gente. Ele é psicólogo, é professor universitário e escolar nas áreas de psicologia e pedagogia. Ele também é orientador de carreira, é palestrante, é especialista em comportamento de crianças e adolescentes e é escritor do livro Como Educar no Século XXI, um guia antipânico para pais e mães. Eu vou chamar ele aqui. Oi, Boa Thiago. noite! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, que Que bom estar aqui de prazer tê-lo novo. aqui outra vez. Prazer é meu, é muito legal poder estar com você nesse momento. Valeu pelo convite mais uma vez. Eu estava falando com o Thiago, falei, Thiago, vamos fazer uma live. Né, o Thiago ele é especialista em criança e adolescente, como eu disse aqui, e a gente está vivendo esse momento hoje. A gente fez uma live juntos falando sobre educação escolar em casa, e agora essa questão que veio também surgir um pouco na própria live com a gente, falando sobre as crianças envolvidas, né? Agora mais ainda com tecnologia, com computadores e celulares por conta da pandemia. Que eu fui fazendo umas pesquisas e eu fui vendo que tem uma galera que defende os jogos, os games no celular. Então existe um lado positivo nisso tudo e existe um outro lado no qual é reconhecido até como uma doença, né? Como vício grave. Então eu queria entender, porque é bem polêmico, né? Sem Eu queria dúvida. entender, estamos vivendo diante a um vício? Como é que você vê isso, Thiago? Pois é uma definição delicada, porque ela envolve uma avaliação de múltiplos fatores. Então, quando a gente olha hoje para uma criança ou para um adolescente e tenta determinar se ele é ou não viciado em games ou em telas, a gente precisa avaliar o entorno dele, porque não é o tempo explicitamente só que vai determinar isso, e sim como ele se relaciona com esse tempo. Então, de maneira geral, a gente precisa estar sempre atento a quais são as consequências do uso dessa tecnologia, dessas telas. Então, o meu filho usa 2, 3 horas, mas ele tem consequências importantes do tipo problemas de sono depois que ele usa, irritabilidade, então problemas de humor, ou ele tem ele se desloca do social, né? Ou seja, ele está absolutamente à parte do social e não convive com mais ninguém. Aí a gente começa então a considerar a possibilidade disso estar influenciando como um vício. Ou seja, passou a trazer transtornos para a vida saudável, você passa a considerar a possibilidade do vício. E não é só o tempo. O tempo também ajuda bastante, né? Aquele jovem que fica 12, 13, 14 horas. Nós temos casos, inclusive, de jovens que morreram jogando videogame. Eles ficaram tanto tempo Teve na conectados, China, não teve desidratados e que ficaram mais de um. chorando, se perderam, não beberam nem água, nem nada, uma Sim, loucura. sim. Então existe.
a realidade entre o tempo versus... Mas não é o único determinante de que seu filho está com um problema ou que ele possa, inclusive, estar desenvolvendo o vício. E isso engloba tudo, tanto videogames, quanto ficar o dia inteiro no YouTube, por exemplo, ou em redes sociais. Esses distúrbios são iguais, independentes, ou tem uma coisa que vicia mais que a outra? Não, hoje a gente sabe que o videogame é um foco importante, porque ele é muito estimulante. O tipo de estímulo que o videogame causa, Dani, é um tipo de estímulo comparado a drogas de outras ordens, como a cocaína e assim por diante. Porque a região do cérebro estimulada é a mesma. Então, o tipo de vício, inclusive, é muito parecido. Agora, já se sabe também, já tem muitos estudos na área, que redes sociais causam vício, o vínculo, né, com vídeos de YouTube e assistir YouTube também é uma possibilidade de vício. E aí, se a gente puder resumir muito, Dani, na real, na vida, tudo que gera prazer pode causar vício. Simples assim. Então, o nosso cérebro ele se relaciona com prazer na medida em que toda vez que ele sente prazer, ele fala, quero mais, me dá de novo. E é bonito isso no ser humano, isso que é interessante. Eu costumo diferenciar para os jovens o porquê que é perigoso experimentar uma droga. Porque desde que a gente nasceu, o nosso cérebro interpreta gostoso como quero mais. Quer ver um exemplo? Você estava lá na barriga da sua mãe. Aliás, um abraço para ela, que eu sei que ela é defensora aí das coisas que eu falo. Tá. Minha mãe é muito sua fã, Thiago. Muito legal. Né? Show de bola. Super animada que a live ia ser com você. Oba. Muito bem. Então, você estava lá na barriga dela e estava, olha, temperatura constante, alimentação constante, o som era filtrado, a luz era filtrada, estava tudo lindo, você estava gostoso lá dentro. Aí você cansou, ficou apertado, você falou, vou sair. Deu para mim. Quando você saiu, você imagina o trauma que é nascer? Você nasceu, você começou a sentir frio, cólica, ou seja, dor, fome, luz na sua cara, barulho, gente falando com você. Respira diferente. Você imagina, respirar. Aí vem um médico, bota colírio no seu olho e suga o seu nariz, ainda te dá uma nota. Você já nasce recebendo nota nessa vida já, né? Aí... Novos sons, né? Novos estímulos. Nessa hora, você tá falando assim, volta que deu errado, eu saí para o lugar errado. Não é possível. Volta, volta. Só que nem nessa hora alguém chega com um tal de leite. E dali no aconchego da mãe, que pode ou não ser através do seio, mas é aquele aconchego do leite. Aí você fala, opa, vi vantagem. Aí te aquecem, você fala, opa, não, aí tá legal. E desde então, o seu cérebro diz, repete. Toda vez que você tem um desconforto, repete aquele prazer lá. Toda vez que você tá com fome, leite, toda vez que você está com frio, calor, toda vez que você... Então, o nosso cérebro ele é adaptado desde o nascimento para que mantivéssemos a condição de vida a repetir o que dá prazer. Não vai ser diferente com videogame, com rede social, qualquer coisa que te estimule na ideia do gostou? Faz de novo. Por isso, a possibilidade do vício em telas de maneira geral. Mas da onde que vem esse encantamento, assim, desses caras? Da onde que vem essa mágica desses games que deixam a gente realmente vidrado? Até quem fala que não gosta, que não quer, se fica um pouquinho, daqui a pouco tá ali, viciado, né? Da onde vem esse... É verdade. Mágica é essa? Olha, eu dividiria em dois tipos diferentes de situação. O estímulo do game, ou seja, o videogame em si, que mais meninos acabam sendo prejudicados por isso, mas tem muita menina que gosta também. E o estímulo redes sociais, telas em geral. Então, vamos entender da seguinte forma. Ó. Pensa no game primeiro. Você está lá diante de uma situação onde o áudio, o visual e todo o cenário é envolvido para te estimular. E muito bem. Eu gosto de citar o Fortnite, é um clássico dos jogos atualmente. Tem vários clássicos, mas o Fortnite é ótimo para o exemplo. O Fortnite é um jogo em que você entra numa arena entre você e mais possíveis 99 jogadores. Você cai de paraquedas nessa arena, que é um cenário super legal, assim, como se você estivesse caindo numa ilha. Aí você tem que captar recursos, você tem que sobreviver, você tem que fazer parcerias, você tem várias armas para escolher, e é tiro, e é energia, e a gente falando com você, algumas dessas pessoas são seus amigos. Tal. É muito estimulante para o cérebro, porque
é um tipo de energia que você vive gostosa de tipo, mato, morro, sobrevivo, não. E para melhorar essa história, muitos jogos criam ranking. Então, você ainda se torna, diante dos seus amigos, melhor, maior, mais ranqueado. Você tem as skins, que são as roupas que você veste, o tipo de arma que você usa, que gera um grau de comparação que, convenhamos, para uma criança, principalmente adolescente, é muito legal esse grau de comparação. Então, é muito estimulante. Por isso não funciona aquela mãe que fala assim, desliga isso aí e vai brincar. Não, e Já tô realmente, você brincando. falando, tem os personagens, tem os amigos, então você tem o pertencimento, né? Que é você fazer parte de um grupo e ser aceito, querido. Você é um herói. Você é um Sempre tá, herói. geralmente você está conquistando, você tem poder, habilidades, né? Tem jogos que você faz parte de equipes, então você não pode desligar naquele período de 20, 30 minutos, porque você prejudica a equipe. Eu sempre falo que uma mãe que diz, ou um pai, pausa o jogo e vem aqui, ele não tem mais a idade que o filho mesmo, porque não existe mais pausar o jogo. É online, em equipe, se eu sair, eu prejudico meus amigos. E Dani, honestamente, entre a minha mãe brava comigo e os meus amigos, melhor minha Com mãe. certeza. A Ainda minha mãe mais se é tratando de adolescente. lógico. Minha É, mãe é amor garantido, meus amigos não. Eu vou prejudicar meus sim. amigos. Ô Dani, a gente tá numa arena, ó, a gente tá perto a ganhar. A gente vai conseguir resgatar a bomba e salvar toda a equipe. Você quer que eu pare isso aqui para o quê? Te ajudar com a louça? Você tá muito louco, eu vou ficar aqui, mãe. Então, esse estímulo que o cérebro recebe, ele é tão grande que as outras coisas perdem interesse. Como achar tão legal a conversa com um amigo na quadra de esportes ou na calçada da rua, se eu estou conversando com os meus amigos enquanto eu faço tudo isso, porque eles estão lá online comigo. Hoje Então em é dia é muito real, estimulante. né? Eles são os bonecos, os outros bonequinhos são os nossos amigos reais que estão ali. Exatamente. Mas, Dani, tem quem esteja agora ouvindo a gente, provavelmente está com um problema que não é o do game. Por exemplo, Uhum. fica muito tempo no WhatsApp, ou muito Sim, tempo assistindo YouTube. E aí é uma outra questão. Eu vou focar no WhatsApp porque ele é também importante. Pense da seguinte forma: quando nós tínhamos a idade dos nossos filhos, papo de velhos, né? Na nossa época, é estranha essa fala, né? Mas é verdade. vou encarar. Na nossa época, é, a maneira que a gente se sentia pertencente a um grupo é totalmente diferente de hoje. E a maneira com que a gente interagia nesse grupo também. Hoje, além do que fazíamos, é além, porque ainda mantém a necessidade do convite para uma festa, ainda mantém um convite para um cinema, mantém. Mas também incluiu redes sociais e WhatsApp. Então, pense assim, ó, você estava lá na sua escola numa sexta-feira, você e mais duas amigas combinaram de ir no cinema. Você precisou Uhum. esperar sua mãe chegar para avisar ela, porque não tinha celular para você avisar antes. Sua mãe Exatamente. chegou, aí você virou para sua mãe e falou assim, mãe, eu não vou com você não, porque eu combinei com a fulana, a mãe dela vai levar a gente para o cinema. Pode ser que a sua mãe, muito legal que ela é, naquele dia não estava num bom dia. Ela virou para você, não, Dani, vai que cinema, não, eu vim aqui te buscar, não combinaram antes, você vai para casa. Não, mãe, bora para casa, filha. E as suas duas amigas vão, e você vê elas entrando no carro uma da outra. E elas estão indo para o cinema, Dani. O que ia acontecer? Você ia saber o que aconteceu na segunda-feira de manhã, se desse tudo certo. Sim. Se elas quisessem te contar. Ou aquele telefonema que a mãe ficava cobrando de você desligar logo porque era caro, porque o pulso, porque não sei o quê. Hoje você vai para o cinema, só que da sua casa. Porque essas amigas vão te mandar mensagem de áudio falando que chegaram, depois elas vão mandar foto, estamos aqui fazendo selfie no Instagram. Aí elas vão contar que elas encontraram com aqueles meninos da escola que também foram, e que ninguém contou para as mães, mas eles estavam lá. Aí tal, e você tá ali, trocando mensagem, você tá com elas no cinema. Como assim desligar? Como assim sair não, eu tô com... escuta, Dani, sabe aquela hora que tá assim, ó, você tá esperando a resposta, porque você perguntou, e aí, rolou o beijo? Aí tá escrito Sim. assim, ó, digitando. A sua mãe passa na porta do quarto e fala, desliga isso aí e vai estudar. Não Mas dá. eu não desligo é por nada nesse mundo. Então, a maneira com que hoje uma criança, um adolescente ou criança que já tem acesso a isso, lida com a sensação de pertencimento é diferente da nossa. Mas lembre-se o como era importante essa sensação. Então, quando um pai ou uma mãe desconsidera
o estímulo que um videogame traz e o quão é difícil ficar longe dele ou lidar com outras coisas que pareçam tão prazerosas. Ou desconsidera o quanto redes sociais, o like, né, o curtiu, o viu, o é legal. Isso até para adulto às vezes é complicado. Sim. Você imagina para um adolescente que faz do like a sensação de ser aceito. Só para encerrar, que eu queria, para a gente continuar aqui, né, trazendo outras questões, olha só, Dani. Você lembra que há um pouco tempo atrás o Instagram tirou o número de curtidas, a gente não sabe mais quantas curtidas você Lembro, tem? nossa, eu tenho amigos que ficaram assim, desestimulou, acabou o Instagram para eles. Muito Porque bem. se você não tem o like, as coisas, você não tem o feedback das pessoas, né? Muito bem. Só que o que acreditava-se com isso? Que as pessoas iam se desestimular a buscar likes, porque eu não tenho mais o like sendo apresentado para as outras pessoas. E naquela ocasião, eu lembro que eu estava na Rádio Jovem Pan, e sendo entrevistado, eu falei assim, ó, deixa gravado, porque eu acho que principalmente para os adolescentes não vai fazer diferença. Porque eu sei quantos curtiram. Então, tem um lado que eu quero que os outros vejam, mas tem um lado que é eu buscando like. E hoje, eu continuo sabendo quantos curtiram a minha foto. E não teve dúvidas, para o adolescente não fez diferença nenhuma. Ele continua postando uma foto e esperando quantos vão curtir e entrando de um em um segundo, fazendo check na tela. Não, e se não dá mesmo curtindo, até deleta, né? Você fica. A aprovação do outro, né? Você fica tão dependente da opinião do outro. Na prática, quem trabalha com isso sofreu porque o outro, que às vezes vai procurar por um trabalho, por alguma coisa, uma promoção, não vai mais saber exatamente qual é a influência assim só de cara. Mas para quem vive essa necessidade do like como uma sensação de pertencimento, e o adolescente ou até mesmo a criança não são diferentes, é muito estimulante saber quem viu, quem não viu, quem curtiu, quem não curtiu. Isso me mede. Aliás, nas escolas hoje, a popular, às vezes é medida pelo número de seguidores. Uhum. Não é mais o descolar, é também, lembre-se, é também. O que nós vivíamos manteve. Nós incluímos. Mas hoje o popular, que era o popular da escola, hoje é quem tem os seguidores. É realmente quem está ativo nas redes sociais. Então, acho que respondi sua pergunta, está explicado. Por que é tão difícil ficar longe? Por isso que eu acabei de falar. Agora, muitos pais, eles acham que sabem o quanto os filhos ficam nos joguinhos. Porque se você perguntar, qualquer um fala assim, mas fica pouquinho, porque eu controlo. Porque eu tenho... E a gente não sabe. Eu mesma achava que eu tinha total controle pelo Kawaii aqui e descobri várias vezes que ele usava momentos que ele dizia que era o banheiro, que ele antes lia gibi e estava com o celular. Fui uma dessas que tomei uma atitude grave essas semanas e deletei o game, né? Então, deletar o game não é igual você dar o castigo do celular. É tudo que ele conquistou, daquelas jealous, não sei o que, personagens, dele perder tudo aquilo. Mas eu senti necessidade de dar um... Eu sei que depois dá para resgatar, mas eu senti necessidade de dar um choque, assim, ali. Depois eu fiquei me sentindo mal. Aí você vê como é que aquilo atinge os pais, né? Eu passei o dia me sentindo assim, nossa, ele ficou arrasado, que ele demorou tanto para conquistar aquilo e eu tirei. Depois de algumas horas, eu vi que eu fiz um bem para ele. Então, assim, eu penso que os pais não sabem o limite do quanto a gente está, que a gente pensa do que a gente deixa. E os adolescentes, do quanto eles estão na internet. Porque eles estão muito mais do que a gente imagina. Claro, mas essa é a lógica, viu? Tira os filhos da sala. Como que o pai vai identificar? Como é que ele vai identificar, Thiago? Porque, né? Quem está ouvindo a gente agora, está com o filho do lado aí, tira, tampa o ouvido, manda aí na cozinha pegar água, porque agora é eu e você aqui, pai e mãe, que me ouve, ó. Essa é a lógica, Dani. É assim, o direito do filho é de tentar transgredir em algumas coisas. Eu espero que essas coisas assim, do tipo, joguei um pouco mais do que a mamãe que sabe, essas transgressões do dia a dia normais. E o dever dos pais é de impedir que vença o melhor. Neste caso, você venceu porque você percebeu, você pegou e entendeu que nessa hora você tinha que trazer uma consequência para ele. Perfeito. Mas é fato que de vez em quando um filho vai tentar, principalmente se ele estiver entrando na adolescência ou já for um adolescente, mas não é só não, ele vai tentar ver até onde é o limite, até onde ele pode ir. E para fazer isso, a transgressão é parte do jogo. Eu preciso às vezes transgredir para saber qual é o limite. E o nosso papel de pais é, diante da transgressão, dar o limite. Essa é a lógica de aprendizado. Agora, existe um limite do pai do quanto ele acompanha, porque se esse pai está sendo enganado demais, se esse pai não tem a menor noção,
Aí, quem passou do limite foi o próprio pai, a própria mãe. Porque, peraí, como é que você não sabe? Você está dentro da sua casa. Ah, Thiago, mas existe a questão do trabalho. Eu passo o dia fora. Eu estou o Uhum. dia inteiro. E aí você pode buscar recursos hoje que eles odeiam. Se eles me ouvirem falar, eu estou perdido. Eu tenho que, olha, eu vou Mas ensina precisar. esse recurso pra gente, porque vai ser importante. Nossa, eu vou precisar da escolta do BOP aqui amanhã. Mas a história é assim, ó, existem recursos hoje do Google, das próprios celulares que têm apps para isso, que são controladores de tempo de uso. Tanto de views, então você pode visualizar o que está fazendo, como controlar mesmo. Então, se você passa o dia inteiro fora e está desconfiado que o seu filho está demais, está prejudicando ele pode odiar, pode ser muito ruim, mas é uma proteção a ele, é um cuidado a ele. Então você vai instalar esses tipos de controles que hoje a gente tem mais de um, para que você possa então limitar o uso, você autorizar qual é o uso e assim por diante. Então, hoje em dia não tem mais desculpa, você pode e deve saber o quanto o seu filho está diante de uma tela, seja qual for o uso que ele está fazendo dela, tá? Mas as transgressõezinhas virão e faz parte do jogo, que vence o melhor. De vez em quando você pode até fazer uma vista grossa, aquele sábado à noite que passou um pouco da hora de jogar e faz de conta que você já dormiu e nem percebeu, aquela noite vai ficar um pouco mais, ninguém morre disso. Você falou aí dessas transformações, né? Dessas consequências até físicas, né? Como se fosse um vício de droga mesmo. A gente sabendo, né, da neurociência, apresentando esses dados, essas alterações no cérebro pelo vício desses games. A indústria de games, ela movimenta aí trilhões de dólares no mundo, né? O Brasil está super bem posicionado aí, investindo bilhões no desenvolvimento de games. Quando isso se torna, né, uma questão de profissional, onde a gente vê que hoje tem várias escolas de games e que também existe um lado bom, né, que o game faz com que você desenvolva a sua memória, a sua capacidade de concentração. Tem um outro lado aí que defende, né, o lado positivo dos games. Como equilibrar isso? Até que ponto assim, seria interessante para mim colocar meu filho numa escola de games e desenvolver nisso nele já que ele gosta? Ou até que ponto a gente está aumentando o vício do nosso filho? Como ver isso, sabe? Profissão Sim. e um Então, problema? muito bacana a sua pergunta, porque sim, existem jovens que estão envolvidos com isso, querendo fazer disso uma profissão, tanto quanto jogando, como sendo design desses games ou trabalhando nos bastidores de criação. E aí eu gosto de pensar como, por exemplo, universidades dos Estados Unidos que dão bolsa para jogadores de games. Sabia disso, Dani? Existem Olha, universidades, igual bolsa para esporte, outros tipos de esportes. Eles consideram esporte o game. E aí eles criam a mesma regra. Você tem que ter rendimento acadêmico para fazer parte da equipe. Simples assim. Sem rendimento acadêmico, você não joga basquete, você não joga futebol, você não joga na equipe de games, tá? Então, a mesma coisa, você que está ouvindo a gente agora. O seu filho quer ser um profissional, ele quer ir, então que ele mostre dedicação de um profissional somado a quem tem uma consciência de que ele precisa se construir como sujeito junto disso. Então, jogar videogame não significa não estudar, jogar videogame não significa trocar a noite pelo dia. Aliás, se ele é um esportista, ainda mais. Porque um esportista vai cuidar ainda mais dessa condição de ter uma boa noite de sono, de ter uma boa alimentação e da formação pessoal dele, porque ele não é só um jogador de game. Ele é um indivíduo completo que precisa ter cultura, aprendizado, conhecimentos gerais e assim por diante. Então, nada impede você colocar, se você acha que seu filho vai se beneficiar disso, numa escola, num design, nada impede. Mas sempre atrelando o que vem como demandas e exigências para a vida. Então, eles querem às vezes negociar, sabe? Tipo, não, mas eu não quero estudar à tarde, eu não vou fazer o inglês, eu não vou não sei o quê, porque eu vou ser gamer. Uma coisa tem nada a ver com a outra. e Você vai ser qual que gamer? seria a idade para isso, por exemplo? Porque a partir de que idade é permissivo deixar eles com né, um período ali com esses games, ou a partir de que idade deixar eles livres, né? Pensando nesse assunto profissionalizante, eu diria que a partir da adolescência. Eu acho que uma criança ainda não teria condições, aliás, para profissionalizante de Essas nada, escolas de né? games, a partir de 10 anos, as crianças já começam a criar os games, né? Isso, mas aí a gente está falando no sentido de um aprendizado de desenvolvimento. Aí, legal, tem Uhum. escolas trabalhando com programação com 4 anos de idade, tá? Então, ok, aí não é problema. Eu estou indo mais no caminho do gamer, aquele que quer jogar.
aí eu iria por um outro caminho mesmo. Porque esse de cursos Perfeito. de design, aí a gente está falando de uma competência, a gente está falando de alguma coisa que ele vai usar para a vida. É uma escola de um aprendizado X, aí fica mais fácil. Então a questão não seria o período, né, que a pessoa, que a criança passa frente à tela ali fazendo alguma coisa, mas e sim a razão dela estar ali sentada, porque a gente pensa, poxa, mas meu filho já passou o dia inteiro hoje no computador, porque a escola agora é no computador, e eu ainda vou deixar ele jogar. Então o problema no caso não é o tempo sentado na frente da tela por si só, mas a Não é intenção só. dele estar ali. Isso, não é só. E aí, a regrinha, assim, acho que vale a pena, quem está ouvindo a gente agora, com certeza, tá naquela pegada assim, Dani, então o que eu faço? Meu filho tá muito, eu tô preocupado, tal, como é que eu ajo, né? O que eu vou fazer? Então, primeiro é o seguinte, uma regrinha básica que ajuda para nós, para um monte de coisa, inclusive, avalie sono, alimentação e humor. Primeira coisa que você vai fazer. Isso agora na pandemia funciona que é uma beleza. Porque quando nós entramos em quarentena, é natural que aumente a quantidade de tempo que um filho fica na frente da tela. Primeiro, pelas aulas online. Só por aí. Segundo, porque Sim. ele está com mais tempo livre, menos estímulos fora de casa. Então é natural, e eu não vejo problema nenhum que os pais ressignifiquem combinados e deem mais tempo para os filhos ficarem na frente das telas. Só que para eles saberem se o tempo que eles deram está demais ou está adequado, é muito difícil, porque vai depender muito de cada caso. E aí você vai nesta regrinha que é sono, alimentação e humor. Então, você deixou ele mais tempo. E esse tempo que você deixou, eu não sei quanto é, Dani, mas esse tempo que você deixou não interferiu no humor dele. Ele continua de boa, tá. E é o humor de uma criança ou de um adolescente que às vezes dá os seus pitis. Todo mundo vai saber comparar o filho antes e depois. Ele não mudou a qualidade de sono dele. Ele não tá trocando o dia pela noite, ele não tá com dificuldade para dormir, com insônia tal. Ele não tá criando uma resistência de desligar o videogame a ponto dele ficar tão nervoso e tão conectado com isso que ele passa a noite acordado. Uhum. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E alimentação, que poxa, tá se alimentando, tá daquele jeitão querendo comida, buscando na geladeira, pedindo para você toda hora, porque é o normal, principalmente de um adolescente. Então, o tempo que você deixou... e no período de aulas online, tá dando conta das aulas ali minimamente? Tá fazendo a parte dele? Então, eu não sei quanto tempo foi, mas tá tudo bem. Depois, quando a gente voltar para a dinâmica de aulas presenciais, para o dia a dia, a gente volta a ser um pouco mais restritivo. Fala, filho, peraí, tá demais, a gente não tá mais na quarentena. Então, você já tem um parâmetro, tá? Certo. Caminhos para ajudá-los. Então, quais são os caminhos que os pais podem seguir? Eu vou dos mais óbvios, que talvez você que me ouve já tentou, para os que eu acho que são mais importantes a gente olhar se não está dando certo. O mais óbvio, Anota aí, mais... gente, que esse momento é muito importante. Na hora do desespero, Bora. que a gente não sabe o que fazer, vamos Seguinte, tentar. não subestime os combinados. O famoso combinado não sai caro. Desde criança, não importa a idade que tem. Então, sente junto com seu filho e tente, se você ainda não fez isso, estabelecer combinados. Mas lembre-se, ele tem que ter uma autonomia mínima diante desse combinado. Não vale ser só aquilo que é bom para você. Tem que ser para os dois. Vocês vão achar uma variável. Por exemplo, ele quer ficar 3 horas no videogame por dia. Você pode dizer para ele, olha, então vai ser naquela hora que a mamãe tem live todo dia. Porque vai ter um momento que para você é importante deixar ele mais quietinho. Então, vamos escolher um Sim. horário que para você também é bom. Tá? O Então, celular virou a babá da nova geração, assim, né? às E vezes os é pais necessário, precisam trabalhar, a pessoa mora agora em home office e bota a criança pro celular. não é? Às vezes é necessário. Tá? Eu sou a favor, eu vou falar disso daqui a pouquinho, dando spoiler do próximo passo, mas eu vou falar que também, de vez em quando, não tem problema nenhum deixar a criança sem fazer nada e ela falando, não tenho nada para fazer, e você falar tudo bem. Tá? Sim. Mas, nesse primeiro passo de conversas, de combinados, é muito importante você começar por ele. E esse processo é bacana porque quando ele dá errado, tipo, fica muito tempo, não desliga, você pode intimá-lo nas consequências que ele mesmo criou. Não foi você que criou, porque vocês tinham combinado. Então, quando ele não desliga, e aí no dia seguinte ele não tem o celular, ele criou essa condição para ele. Porque você cumpriu com a sua parte e nada educa mais do que consequência. Nada educa mais que consequência. Então, ele vai, diante dos combinados, ter uma perspectiva de se vale a pena ou não resistir a você, porque quando ele resiste ao combinado, ele se dá mal, porque nenhum combinado ele tem.
Mas pode ser que você esteja me ouvindo agora e falou, Thiago, já fiz isso, já que já virou um inferno, não funciona mais combinado nenhum, ele não cumpre, nós já tá aqui, ó, Thiago, aqui já foi-se para um lado. Então vamos para o segundo patamar da história. Se consequências educam muito, quais são as que você está trazendo para o seu filho quando ele não respeita uma regra que você colocou? Perfeito. Tem muito pai com dificuldade disso, Dani. E aí eu vou um pouco além e dos promete jogos. que vai fazer acontecer e nunca dá o castigo, nunca... Eu vejo... E eu vou além dos jogos, Dani, porque se a gente pegar o todo da relação familiar, existe um problema hoje que é confundir, o filho confundir por conta dos pais, ganho com conquista. Uhum. Porque ganhar é uma coisa, conquistar é outra. As duas são legais e tudo bem, viu? Tem horas que ganhar é gostoso e legal, mas é muito importante que a gente estabeleça uma relação com a vida de conquista. E aqui, dica de passagem, as coisas que a gente conquista costuma gerar mais prazer, né? Mais satisfação. A satisfação ela é mais prolongada, o prazer é mais imediato. Os dois são legais. Quer ver um exemplo? Eu estou com fome. Enquanto eu como, prazer. Sim. Depois que eu comi, satisfação. O que dura mais tempo? O prazer comendo, a satisfação pós. A satisfação dura mais. Mas o prazer é legal também. Então, tudo bem o ganho. Mas lembre-se, ganho, prazer. Conquista, satisfação. Legal. Não, você tocou num ponto super importante, porque o que eu vejo de pais desesperados que até para conquistar, dão assim, olha, se você passar na prova, eu deixo você ficar 3 horas no joguinho. Como se passar na prova fosse, é uma obrigação. E não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós somos uma geração de pais, a partir da década de 80, 90 ali, começaram a surgir esses pais que falam assim, ó, vou dar para o meu filho o que eu não tive. Essa é uma frase nova, essa frase é recente, né? Vou dar para o meu filho o que eu não tive. Eu já falei que vai ser tema do meu próximo livro, o título vai ser, vou dar ao filho o que eu não tive, porque isso é um problemaço. Sim. Você não teve uma bola na sua vida e você quer que o seu filho tenha uma bola, legal, bola é legal, né? Se você foi tão privado assim e você pode oferecer para o seu filho, legal. Agora, você não teve bola e aí você quer dar a coleção da Nike, da Adidas, da Reebok, da Mizuno, aí não tem mais a ver com isso. Então, os pais precisam entender que esse lugar de dar o que eu não tive, talvez precisasse mudar um pouco a reflexão. A reflexão talvez seja, será que porque ninguém me deu, que hoje eu tenho? Porque eu conquistei alguma coisa diante da falta que tive e empenho naquilo. Tem um monte de pai que não entende, muitas vezes, por que o filho adolescente, naquela fase universitária, por que é que ele não vai, por que ele não quer, ele não pensa em escolha profissional, ele não fica em faculdade nenhuma, já está desistindo da terceira, não quer saber de estagiar, já passou em 3 estágios e não quer ficar. Avalie a vida desse jovem, a chance que você tem de descobrir que a vida inteira ele teve sempre o que ele quis e ele continua tendo. Ele calcula o que ele gasta de cartão de crédito e o que ele vai ganhar no estágio. E ele gasta mais de cartão de crédito do que ele ganha no estágio. E ele gasta mais desde os 15 anos. Não tem o que conquistar, né? Ele já tem tudo. Então, a gente querendo amar demais, né? Aos pais achando que isso é amor. Aí querem dar tudo, né? E não deixa os filhos, sem querer, a gente não deixa nossos filhos conquistarem. Não é por mal que a gente faz isso. Não é por mal. Mas agora carrega essa realidade para dentro dos problemas que envolvem telas. Games, WhatsApp e afins. Esses pais precisam conectar o filho também a um lugar de conquista da liberdade do videogame, da liberdade e tal. Então você quer ficar mais tempo? Você quer jogar? Então mostre-me maturidade, mostre-me que você é capaz de lidar com isso. Conquiste isso. E como é que você vai me conquistar isso? Me trazendo a maturidade que você está pedindo. Mas eu não vou te dar, você vai conquistar. E como é que você conquista? Me mostrando que você é uma pessoa responsável. Você está cumprindo com os acordos da casa? A gente combinou de você levar a toalha suja e molhada para o varal. A gente combinou de você tirar a mesa do jantar e colocar do almoço. A gente combinou que você é quem bota a louça na máquina de lavar. Ou seja, a partir do momento que você me mostra que é maduro para lidar com o que você quer, você conquista. Mas eu não vou te dar, porque aí você está dizendo para mim que não tem condições de lidar. Eu te dei, você estava com o celular, mas era 2 horas da manhã, eu fui ao banheiro, ao toalete, entrei no WhatsApp e vi que você estava online. A partir daí, você tem que conquistar em mim agora a referência de que você é capaz de ter maturidade de dormir com o celular no seu quarto, porque enquanto isso não acontecer, ele vai ficar comigo.
Você entende que a gente precisa Sim. estabelecer uma relação com os filhos onde ele mostre primeiro a competência, a condição, para depois a gente oferecer? Eu vejo que muitos pais, nessa de conquistar a confiança com o filho, também partem para participar dos games juntos. Tem muitos pais que jogam. E aí estimulam o filho a jogar e começam a jogar junto. O quanto isso ajuda numa relação de cumplicidade a dois, né? E o quanto isso atrapalha, porque torna seu filho ainda mais viciado naquilo. Ótima pergunta, porque a gente pode incluir, sabe o quê, Dani? Assim, aquele pai que passa o dia no WhatsApp e reclama que o filho não sai da tela. Eu mesmo tive que me policiar disso na quarentena, porque Eu como eu tô também. fazendo tudo online, putz, então a gente tem que olhar pra gente primeiro, né? Uhum. Então, bom senso, bom senso. Ótimo que você tenha um lugar de conexão com seu filho. Pode ser uma série na Netflix, pode ser um youtuber qualquer que os dois gostem do conteúdo, e pode ser videogame. Por que não? Pode ser você trocando mensagem com ele à tarde por algum assunto, por que não? Mas bom senso, porque se você estiver considerando que ele tem a mesma maturidade cognitiva que você para lidar com aquilo e esperar dele que ele tenha a mesma condição de lidar como você, não, você é adulto. Então, você vai estimulá-lo a uma questão que dá mais trabalho para você depois. Você está preparado? É igual o celular. Mãe que me pergunta assim, qual é a idade adequada para dar celular? Eu falo, primeiro, a idade que você está preparada para lidar com as consequências de um filho com celular. Sim. Então, diga você primeiro. Você está preparada para lidar com o filho com o celular? Porque você tem uma responsabilidade quando você dá um celular para o filho. E dois, seu filho já entendeu que não é um brinquedo? Porque a partir do momento que ele entender que não é um brinquedo, também é um bom parâmetro. Porque enquanto ele usar como um brinquedo, talvez ele não entendeu ainda o que é um celular. Mas a verdade é que começa primeiro por nós. Então, bom senso, pai, porque você convidou ele para jogar com você. Você criou aquele quartel. Eu tenho um amigo que tem sala de game, assim, é o quartel-general do videogame, com aquela cadeira top. Ele realiza a infância dele na vida adulta. Legal. Exatamente. Mas tem uma consequência. Seu filho vai amar isso. E ele vai querer muito isso. Está disposto a E pôr vai um querer ser limite? bom nisso para o pai ter orgulho dele, né? Lógico, lógico. O Então, tudo merecimento bem? dele vai estar ali. É. Tudo ótimo, tudo bem. Mas você tem que estar. Senão é melhor não fazer. Senão é melhor não deixar. Assim, Para os pais que não sabem botar esse limite, aí como é que faz, Thiago? Vamos supor, a pessoa ela é sem noção mesmo, ela reconhece que ela não tem medida, ela não tem medida. Não tem um tempo que a gente pode estipular por idade, até que idade eles podem. Você falar, olha, deixa, se você não tem noção mesmo, deixa lá, sei lá, 1 hora por dia pode jogar, 2 horas. Vamos Se num tiver caminho acima assim. de tantos anos. Ótimo. Tem sem noção, é verdade. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Você que ouve agora e fala assim, Thiago, de uma vez por todas tá bom, tudo que você está falando não deu certo, para que caminho eu levo? Para onde eu vou? Porque o meu filho não sai na frente da tela. Olhe para o quanto você está com dificuldade de fazer valer aquilo que é da sua autoridade como pai. Não é autoritarismo. Porque como pai e como mãe, você tem obrigação de impor limite, porque é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de respeito. Então, se você diz para mim que o seu filho tem, sei lá, vou chutar 8 anos de idade, e ele não sai da frente da tela, como assim? Essa tela foi você que deu, está dentro da sua casa. A internet que ele está usando é você que paga. Faça o que você tiver que fazer, ele não vai ficar na frente da tela. Ele vai ficar bravo, ele vai chorar, ele vai... Mas está trazendo consequências? Está impondo limite? Está deixando claro para ele que ele tem que conquistar a liberdade? Então toca o barco e proíba. Mas a gente entra às vezes numa relação muito narcísica com os filhos, Dani, de buscar que o filho compreenda, de buscar que o filho entenda o porquê. Eu gosto do exemplo da mãe que discute com o filho assim, filho, muito importante você desligar, acho que a gente falou na nossa última live isso. Filho, muito importante você desligar o celular, as telas 2 horas antes de dormir, 1 hora antes de dormir, porque senão você não secreta melatonina e o seu sono não é igual. Não adianta. Dani, eu acabei de Não, tem que ser explicar. aquela Porque mãe mesmo. Olha, acabou agora, é hora de dormir, acabou, cortei. você já fez todo o checklist anterior e não deu certo? Então você vai tirar e ponto. Você desliga a chave geral da casa se Repete o precisar. checklist aí, repete para quem Checklist. entrou agora na live. Combinados não Resume. saem caro. Crie combinados e coloque ele junto com você numa autonomia de decisão onde tem que estar bom para os dois, os combinados. Passo 2, não cumpriu com os combinados, consequência.
Então, traga consequências positivas e negativas. Ele está cumprindo com o combinado, talvez ele possa ficar até um pouquinho mais. Aí vocês vão, né? No final de semana libera um pouco mais. Então, consequências positivas e negativas. 3, lembre-se que conquista e ganho são diferentes. Se ele ganhou a liberdade e não fez bom uso, então agora ele vai atrás de conquistar o bom uso. Ele tem que mostrar maturidade para lidar com aquele aparelho, videogame, celular, seja o que for. Por último, e aí, geral, assim, não nada deu certo, cuide do seu lugar narcísico de querer ser aceito o tempo inteiro, ser bacana o tempo inteiro, não criar atrito nunca, não deixar seu filho chateado nunca, porque isso vai estabelecer entre vocês uma fragilidade onde ele não entende que você é e deve ser a lei. Quando eu falo lei, eu não estou falando a lei da justiça que entra na sua casa para te prender. É a lei daquele que diz, existe um limite na vida. Esse limite põe um monte de coisas. O limite diante da sexualidade do outro e do corpo do outro, o limite das relações que eu estabeleço na minha relação de trabalho, o limite sobre a minha saúde e a saúde do outro. Começa com os limites que eu dou, incluindo o videogame, dizendo para ele, filho, existe uma lei acima de você que te impede nesse momento de ficar horas diante desse videogame quando alguém que te ama está do seu lado. Fica bravo, chora, eu te acolho, eu sei que é chato, quer chorar no meu colo? Chora aqui. Quer ir para o seu quarto chorar lá? Pode, dá burro no travesseiro se precisar, não tem problema. Eu também me frustro diante dos limites que a vida impõe para mim. Mas, filho, então, nada deu certo. Bora enfrentar aquilo que é da condição de ser pai e mãe. Ninguém disse que ia ser fácil. Nunca ninguém disse que ser pai e mãe era fácil. Mas dentro dessas dificuldades existem os benefícios, que gente, honestamente, filho aprende rápido. A hora que ele entender que não tem conversa, a hora que ele perceber que já faz uma semana que você vai lá no quarto dele às 10 horas da noite, pega o celular e leva para o seu criado mudo, não passa de uma semana. Não, mãe, vou desligar. Você fala, eu tô atenta, você vai desligar ou não? Pode entrar 2 da manhã no WhatsApp, porque ele não vai estar. Ele vai achar outras formas. Talvez ele esteja no Instagram. O que você acha, Thiago, das crianças que estão tendo acesso a esses conteúdos que não são da idade, vamos supor, porque eu mesma estou falando isso por mim, né? Às vezes eu permito que o Kawhi veja certos filmes que não é da faixa etária dele. Às vezes, uns que eu acho que é muito, ele acaba vendo na casa do pai, e por assim vai, alguns amigos dele assistem coisas que eu falo, nossa, mas ou joguinhos, mas esse jogo é para 16, 18 anos, ele tem 9, mas ele já destrói naquele jogo. Então, o quanto que é ruim a criança ter acesso a jogos e a conteúdos, né, nas telas que não são da idade dele, com a permissão dos pais, ou até que ponto é bom, né? Existe 2 situações que você tem que ficar atento nas recomendações. Existe o proibido para menores de, e existe a orientação de idade. É como se dissesse assim, olha, recomenda. Então, televisão, não aparece lá, recomendado para. Tá? O recomendado para, eu acho que ele traz para os pais a condição de uma avaliação do caso a caso. Né, de você conhecer antes, de entender antes, e aí ver qual é a maturidade do seu filho, entender como ele se relaciona com essas questões, e aí permitir ou não. O proibido, aí olha com mais carinho, porque provavelmente é uma coisa mais pesada, o que foi mais estudada, para que ele não estivesse diante daquilo mesmo. Eu nunca tinha reparado isso vem escrito em games e tudo? Nos games, a maioria é recomendado. Assim, tipo, por quê? Porque o game ele vai estar muito atrelado à condição que aquele outro está ali jogando tem de lidar com a situação, né? Então, vamos pensar assim, jogos de tiro. Os pais se angustiam muito, as mães se angustiam muito, né? Porque o Fortnite ele ainda é lúdico. As armas são lúdicas, mas tem os Counter-Strike, né? O CS da vida, tal, que é bem realista, tá? Tem uns inclusive, de Roblox, que é suicidas. Outro dia eu vi um negócio desse, fiquei assustado. O bonequinho vem com a faca para matar. A brincadeira é matar com a faca. Pois é. E para essa idade, 8 anos, 7... Pois é, então aí tem que avaliar, e eu diria assim, a qualidade gráfica, o quanto que é realista, é um diferencial positivo de cuidados, porque assim, se é muito realista, se é muito objetivo, seu filho tem 8, 9 anos, ele é criança ainda, não é tão legal, mas você vai ficar observando ele, se ele já teve acesso, talvez você esteja me ouvindo agora e já deixou, então observa se ele consegue lidar bem com isso ou se ele não confunde um pouco as coisas, tá?
É mais lúdico? Roblox, por exemplo, tem uma coisa mais lúdica, uma coisa mais tal. Aí a gente pode entrar até naqueles parâmetros que envolvem contos infantis. Você já viu como é que conto infantil também é complicado o negócio? É a bruxa que mata, que é a maçã que envenena, é o não sei É, o quê, bananã. Então, é sempre, a gente... tem sempre tragédia. Nos Sempre contos de tragédia. fada sempre tem a tragédia. Sempre tragédia. A psicologia vai estudar isso e vai entender que tem um lado positivo, que é o de, através da fantasia, viver aquilo que é do inconsciente, que muitas vezes envolve a maldade. Pode prestar atenção como os vilões são queridos nos quadrinhos e nos cinemas, né? Sim. O vilão determina muito da qualidade de um filme, tá? Porque o vilão tem aquela coisa do o cara, tá? Um Deadpool, por exemplo, que é um anti-herói, que ele É, um se vilão de mistura entre herói e sucesso é aquele vilão, vilão que conquista, né? O não vilão, é? Tá aí é, o Coringa para dizer o para nós, Coringa. Sim. tá? Então, eu acho que existe aí um olhar cuidadoso sobre os games que tem uma variável X. Filmes, conteúdo erótico, por exemplo, muito cuidado. Provavelmente você vai ver, por exemplo, filme erótico, né, sexo explícito, vai estar escrito proibido para. Não é recomendado, tá? Porque Você o falou de proibido... realidade, agora você falou um negócio de realidade e fantasia, né? Porque os jogos são muito reais, né? Hoje a tecnologia, os games com inteligência artificial, eles são muito. Às vezes o bonequinho nem faz o mesmo trajeto, ele já sabe que se você errou, quando você volta no game, ele faz um trajeto diferente. É tudo muito real. Até que ponto uma criança consegue diferir, né? Porque as crianças elas têm essa coisa da fantasia muito vívida, né? As Uhum, crianças elas estão nesses games de morte, mas elas acreditam ali no Papai Noel, na uhum. fada, enfim. Até que ponto essa realidade na cabeça da criança se torna uma realidade? Então, não é Porque legal. Se o seu filho ainda está nessa fase, né, não é legal. Porque você vai querer que ele diferencie o que é da realidade do lúdico de um Papai Noel, de um Coelhinho da Páscoa, mas o que é da realidade de um game que ele está jogando e está vivendo. Você sabe que eu tenho, na minha passagem de infantil, eu tenho uma lembrança muito forte, e quando eu conto isso, a família e os primos principalmente dão risada, que é o seguinte, videogame estava começando. E eu nunca tinha visto, não tinha em casa. Eu devia ser bem pequenininho, porque é aquele tipo de lembrança muito remota. E eu me lembro de estar na casa dos meus primos, chegar lá e ver um videogame, o que, que é aquilo, e eles jogando falavam assim, não cai aí que você vai morrer, pula, senão você... Ih, morreu! E quando eles viraram para mim e falaram, quer jogar? Não, não quero jogar. Como assim, morreu? Tá? Naquela época, uhum, você imagina o quão lúdico não era, né? Era, sei lá, era, Mario, era Atari ainda, é, que Mario, era... era o Então, Atari. então eu vivi isso para deixar claro o quanto uma criança confunde, obviamente. Aí vai crescendo um pouquinho, você vai começando a sacar o seu filho, se ele lida melhor com isso ou menos, se ele é mais descolado ou menos, mas sempre muito cuidado com o quão real é versus o que você está estimulando ele a ver. Porque depois você cria, assim, nessa criança com a possibilidade de ficar muito diante da violência como se isso fosse banal ou normal. E aí você vai ter mais trabalho para trazer os valores que envolvem isso. Claro, gente, quando eu digo bom senso, eu não estou sendo aqui poliana de dizer assim, não, criança não pode jogar isso, ou né, o adolescente principalmente, está lá, recomendado para 16 com 12, não pode. Não, tem as suas licenças, não é assim também que vai criar traumas e que vai virar violência. Ninguém vai sair matando numa universidade, entrando num cinema e atirando em todo mundo porque joga videogame. Já se sabe que não é essa a questão. Tá? É que às Isso é muito vezes as pessoas. importante falar, porque às vezes a gente acha assim, ah, Não. fica jogando videogame e depois sai matando por aí. Não, já se Não. sabe que não é isso. É assim, quem faz isso, quando você vai pesquisar, jogava videogame. Mas a daí, se todo mundo que te fosse influenciado fizesse, você imagina. Então, não, não é. Mas o vício do videogame também veio por consequência de um outro distúrbio, né? Ou uma Pode acontecer. depressão, um isolamento social, não é? Também pode, também pode. O vício no videogame pode causar isso, mas isso pode facilitar o vício no videogame porque é o único lugar onde eu me entendo, eu me sinto com prazer, onde eu tenho relação, então automaticamente isso vai me trazer mais facilidade de dependência, porque é mais prazeroso, é o único prazer, então eu desloco tudo para lá. Também tem isso sim, tá? Mas é importante os pais também não entrarem nessa paranoia de que meu filho vai ficar violento, ele vai sair querendo matar todo mundo porque ele tem um videogame que faz isso. Não é bem assim, mas, poxa, é criança, ainda está com o lúdico instaurado, confunde ainda o que é real do que é imagem. Não é hora de jogar videogame que sai matando todo mundo com uma arma de verdade, com técnicas de verdade, com...
Menos. Existem várias, no mundo inteiro, né? Isso é uma polêmica, assim, alguns países mais, Estados Unidos, China. Ano passado, a China, eu vi uma pesquisa que a China determinou o tempo limite de 90 minutos para menores de 18 anos para jogar. Final de semana tem um limite lá de 3 horas diárias. De madrugada eles não podem. Então foi uma imposição do próprio governo de limitar o tempo de game, né, por conta das consequências. A se ver o tamanho, né, da quantidade. Hoje a gente tem quase 2,5 bilhões de pessoas conectadas aos games. Numa pesquisa indiana, 65% das crianças que começam esses games ficam realmente viciadas no game a ponto de não conseguir ficar meia hora longe do celular. E às vezes os pais não percebem que a criança passa o dia inteiro com o celular ali, ó. Ela brinca ali, volta, consulta, não sei o quê. Então, às vezes, as crianças não conseguem ficar nem meia hora. Se isso chegou a um ponto de se tornar realmente, né, os países levantarem a questão de isso é uma doença real a ser tratada mesmo agora, ou só uma questão de comportamento, de opção de educação, né, de uma nova geração que vive no virtual, cabe a nós, acho que agora, encontrar esse equilíbrio, né? E como é difícil, até pra gente, que é uma nova Muito. adaptação pra gente, né? E Os o videogames antes, surgiram nos anos 70. e muito legal, né? Ó, antes quarentena, durante quarentena, após quarentena É, também é importante. Então eu diria, durante a quarentena, talvez você tenha uma flexibilidade maior de tempo, de, né, você vai, a minha filha, por exemplo, ficava bem, escuta, a gente saía com o tablet de casa. Ela nem tinha em casa para não ter erro. Hoje, poxa, ela não só está com o tablet lá, como ela tem aula no tablet. Então, claro que agora ela vai voltar para a aula presencial, voltam os combinados, o tablet vai voltar a sair de casa. E ok, aí vai ser isso, ela vai lidar bem, a gente vive com isso na vida várias vezes, tá? Então também é importante a gente ter essa diferenciação. E aí, Dani, você sabe por que que esses países muitas vezes impõem tudo isso? Inclusive a orientação da OMS vem nesse sentido, obesidade, porque tira do movimento, né? Você faz menos movimento, transtornos de ansiedade, e aí principalmente redes sociais, tá? Por conta do comparação e afim e tudo mais. É outro tema que a gente pode lidar aqui depois. e hoje as crianças estão entrando na rede social também. Eu achava que era coisa só de adolescente, mas hoje eu vejo várias crianças de 8, 9 anos que já Cada vez têm mais cedo. Instagram, né? Já tem conta aberta, inclusive. TikTok, Dani. As crianças estão TikTok. alucinadas no TikTok. Alucinadas. Parece que foi feito para elas. É impressionante. Então, então, a gente tem que olhar também não só E para o saiu esses vício em dias que é um si. mega dispositivo chinês para poder ter acesso às suas informações. Saiu Nossa, uma pesquisa gigante assim, sobre o TikTok, olha inclusive. lá. Então, tá vendo? Aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Uma questão Mas, política. então não é só, por isso que eu falo, cuide de uma observação mais geral. Porque às vezes o seu filho está 3, 4 horas no videogame, mas ele faz esporte, ele desce para brincar na quadra com os amigos, ele tá 3, 4 horas, então ele lida bem com isso. Às vezes o seu filho está 2 horas, mas é o suficiente para ele não querer fazer mais nada, dele não ter mais nenhum tipo de combinado, nenhuma regra, então tá demais 2 horas. Como é que os pais podem se alternar, assim, né? Para quem quer. A gente sabe que a gente não pode fugir dessa vida virtual, não tem como, já estamos inseridos nela. Agora na quarentena, mais ainda. Mas tem. Às vezes a gente fica sem ideia mesmo do que fazer, como tirar, como depois de uma criança ter acesso a um jogo, né? Com tantos mundos em 3D, não sei o quê, como é que eu vou distrair ele com um livrinho que eu vou pegar ou com um papel? Com Tá. caderno, como é que eu vou trazer uma coisa mais atrativa, né? Depois de 4 meses de quarentena, ou mais, os pais que estão ouvindo a gente agora já criaram, olha, não tem o que eu fale que talvez eles não tenham feito, porque haja criatividade e tal, e olha, e é post de Instagram ajudando tal, então tá pesado, porque, puxa, é muito tempo estimulando para fazer alguma coisa. Então eu vou acrescentar a tudo isso que vocês já fazem, é canetinha, é lápis, é papel, é aviãozinho, aprender, é barquinho, olha, lá em casa a caixa, sabe aquelas caixas de depósito de acrílico? Virou banheira Sei. no banheiro da minha filha, já virou de tudo lá em casa que você imaginar tal, beleza. Então, acrescente a isso o fato, tudo bem não fazer nada, não tem nada para fazer. E o ócio criativo. Ou seja, deixa a criança um tempo sem ela. Não apresenta nada para ela. Fala assim, filha, eu não sei o que você vai fazer. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou lendo, eu estou lavando a louça. Você, eu não sei o que você vai fazer, filha. Filho. E aí você vai notar que em curto espaço de tempo, depois que reclamar, chorar, falar, não, brinca comigo, tá? Depois que esgotar você com o seu não, e ele não tiver o sim,
você vai ver como vira um ócio criativo. Você vai descobrir aquele silêncio que você até se preocupa e tá lá no quarto brincando de Lego, tá lá no quarto pintando, pegou as próprias coisas do armário de livros. Ó, ócio criativo acontece assim com criança. Adolescente também, criança até mais fácil. Então, não corresponde o tempo inteiro. Post que eu fiz, aliás, no Instagram esses dias. E você verá que a criança no primeiro momento até vai reclamar um pouco, mas logo ela se vira, ela se entende. Ih, calma que Então não vai tem que morrer ser em disso. casa mesmo. Os pais têm que observar os sintomas dos filhos, até para ver qual o grau, né, de envolvimento que eles estão com os joguinhos, e os pais apresentarem outras soluções, né? E É, deixarem que a criança também fique sozinha, porque ela arruma o que fazer. arruma o que fazer. Sempre. Cada um com a sua condição. Eu, por exemplo, passo a manhã em casa, Acho que minha a esposa criança é passa a até tarde. mais lúdico. Você acha Mais que o fácil. adolescente também, Thiago? O adolescente é Arruma o mais que difícil. fazer? Então, o adolescente é mais difícil você impor esse limite do não vai ter nada de games ou coisas do gênero. O adolescente vai funcionar melhor a consequência e tal. Mas no limite do limite da coisa, você vai perceber que, na pior das hipóteses, ele vai ficar no quarto dele ali devagando, pensando na vida e tal. Antes ele vai tentar te exaurir. Tá? Antes ele vai para o limite da coisa. Lembre-se que o ratinho que aprendeu a bater na barrinha do lado esquerdo, quando eu tiro a água do lado esquerdo, ele vai antes bater muito nessa barrinha até aprender que tem água do lado direito. É fato. Saiu sempre água aqui. Por que não sai mais? Então, peraí, eu sempre pude, porque eu não posso mais? Então, primeiro ele vai tentar te exaurir. Mas se você for firme, ele vai se virar também. A gente se virava. Tá todo mundo vivo. Thiago, acabou a nossa Ah, live. então vamos Cara, fechar para poder gravar. boa com você. Que bom. Muito obrigado, gente. Se alguém quiser jogar mais uma pergunta aí, a gente tem mais um minuto aí. E, Thiago, que coisa, né? Como esse mundo virtual tem coisas a se falar. Isso você falou só de Muito. games, né? A Uhum. gente ainda nem entrou no outro assunto que que a gente poderia até um dia voltar aqui para dizer que é esse além, né? Que é o troca mensagens, os perigos que estão dentro desses aplicativos, não só de games, de você ficar na frente do YouTube, né? Mas você entrar no chat, né? Que é onde entraram esses outros, essa onda de games aí, Baleia Azul, o Momo, não sei o Sim. que capta o adolescente na Pedofilia. maior facilidade. Pedofilia, nudes. Pedofilia, demais, assim, no mundo virtual, é assim, bizarro, gente. E às vezes nossos filhos estão à beira disso e a gente não tem ideia. Então, isso é uma 2018 viralizou um desafio nudes nas escolas. Então, nós tínhamos ali pré-adolescentes de 10, 11 anos de idade fazendo o desafio nudes. Então, tem tema para a gente tratar com certeza. Você é fantástico, Thiago. Obrigado, Muito obrigada mais uma obrigado vez. pela oportunidade mais uma vez de estar aqui também, pela generosidade e o carinho, viu? Valeu. Beijo grande a todos e boa noite. Até mais, tchau, tchau. Até mais.